lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Diga amém. Amém. Pode sentar, Deus te abençoe. Prezados irmãos, eu não sei se você é como eu, mas eu acredito que é. Mas se você for como eu, você deve ter de vez em quando umas brigas com você mesmo, amém? Quando eu me batizei, quando eu fui batizado, por alguma razão fui levado a crer que na hora do batismo, na hora que eu fui imergido lá, o homem velho havia sido, vou dizer assim, afogado ali. Mas eu descobri que o miserável sabia nadar. De vez em quando, pastor, ele quer ressuscitar, e eu tenho que matar ele de novo. E eu acho que todo mundo tem essa experiência, amém? De vez em quando ele tenta ressuscitar, a gente tem que afogar ele de novo. E vai ficar assim até o dia da volta do Senhor, amém? Ou até o dia que nós formos glorificados, e aí a velha natureza de fato vai parar de cessar sobre nossos corpos. Mas eu queria dizer a você nessa noite, que a maior luta que um líder pode passar, o maior desafio que ele tem que vencer, é contra si próprio. Diga para o seu irmão, seu primeiro maior adversário, aponte para ele, é você mesmo. Diga, você é difícil de lidar. Você tem que vencer você mesmo. Amém ou não amém? Amém. Depois Satanás se apropria das nossas fragilidades. Mas é a gente que é dura, difícil de lidar. É a gente que põe dificuldade nas coisas de Deus. É a gente que às vezes recua, mesmo sabendo do que Deus fez conosco, mesmo dos planos que Ele tem para a gente, dos propósitos, a gente acaba dificultando o agir e o operar de Deus. Amém? Amém? Mas eu queria chamar a atenção para você nesses dias, que ontem o apóstolo ministrou aqui, e ele nos deu aqui um momento de oração. E em ministrações como essa, irmãos, é importante a gente anotar, mas o que vale mesmo é o que você decide. Amém? Todo mundo aqui deve ter em casa alguma gaveta, algum lugar no escritório, umas pastas, aonde você guarda aqueles papéis que as visitas não veem. Sim ou não? Lá em casa eu tenho um monte de breguês. Aí minha esposa diz, tem que fazer uma faxina aqui. Aí eu vou lá, tiro uma metade, ela diz, não, tá bom, tiro outra metade. Quando acaba, ela diz, tem que fazer outra faxina. E a gente faz um monte de anotação e guarda lá, e vai guardando, entra ano, sai ano, e a gente não consegue se livrar daquilo. Hoje mesmo, eu estava procurando umas anotações que eu tinha feito uns anos atrás, e encontrei anotações bíblicas de 17 anos atrás. Já estava amarelado a beira dela assim. Se ela visse isso, ela tinha me batido. Porque toda casa precisa de uma faxina, pelo menos uma vez por semana, amém? Às vezes até mais, mas pelo menos uma vez por semana a nossa casa tem que fazer uma faxina. Então eu acredito que ontem, hoje, amanhã, Deus nos trouxe aqui para tentar fazer uma faxina na nossa alma. Eu acredito que Ele nos trouxe aqui para fazer uma limpeza. Porque muitas das vezes, irmão, nós vamos ensinando, vamos ministrando, a gente vai pregando, vai testemunhando, mas a sujeira às vezes vai ficando dentro de nós. Isso vai nos intoxicando, e quando a gente olha, já está num estado difícil de lidar e de permitir que Deus nos limpe e nos trate, amém? Diga para o seu irmão, Deus te trouxe aqui para fazer uma faxina dentro da tua alma. Amém? Então não se esqueça disso. Uma faxina. Agora Ele não vai limpar onde você não deixa. Amém? E eu quero convidar você para pensar comigo aqui na história do Geazi. O Geazi, irmãos, ele era discípulo do Eliseu. O Eliseu vivia num ambiente de milagres. Um ambiente de milagres não evita você de pecar. E aconteceu aqui nesse texto um fato extraordinário. Veio até ele o segundo maior homem daquela época. Ele era chamado de o leproso Naamã, que o primeiro era Ben-Hadad, o rei da Síria.
E ele veio porque já tinha procurado uma cura em vários lugares daquela época. Ele já tinha ido aos pés de Rimão, Deus da Síria, e nada. Ele já tinha procurado de tudo que existia naquela época e não conseguia ser curado. E ele, diz o texto aqui, que antecede o que nós lemos, ele tinha na casa dele uma menina judia. Os terroristas da Síria naquela época, eles haviam saqueado Israel e levaram uma menina. Ela foi escrava e ela ficava na casa de Naamã. Ela servia lá o Naamã. Se fosse na casa dela em Israel, ela não teria contato com o leproso. Se fosse na casa dela em Israel e ele se aproximasse, eles iam gritar leproso, leproso, e ela tinha que se afastar dele e ele dela. Mas a menina está na casa do leproso. Ela tem que tocar nas roupas deles, nos talheres dele, no prato dele. Ela tem que cuidar das coisas do leproso. E essa menina me apaixona porque a lepra de Naamã não pega ela, mas o testemunho e a compaixão dela pegam Naamã. E ela diz assim: tem um profeta lá em Israel, se você for lá, você volta curado. E o Naamã, como era um cara muito importante, ele não mediu conversa. Ele reuniu a tropa lá e diz a escritura que um dos soldados disse: se tu ouvires falar que havia cura para ti em algum lugar distante, tu não iria? Sim, então vai lá a Israel. E ele falou com o rei da Síria e disse: olha, diga assim para o rei de Israel que eu estou indo lá e eu quero saber quem é esse profeta. E o rei da Síria mandou uma carta desaforada para o rei de Israel e disse: olha, esse homem está indo aí, ele está leproso, quando ele chegar aí, mande esse homem curado. E o rei de Israel, diz o texto, rasgou as vestes e disse: quem que ele pensa que eu sou? Que eu sou Deus? Ele está procurando ocasião para brigar contra a gente. Mas aí a Bíblia diz que o Eliseu tomou conhecimento que o rei da Síria havia mandado essa carta ao rei de Israel. Ele disse: ó, meu rei, fique em paz, quando o homem chegar aí, mande ele lá comigo, que eu resolvo o negócio. Mande ele aqui comigo que eu vou resolver. E aí o texto, se você ler, diz que o Naamã chegou lá com os cavalos, com a comitiva, com os cavaleiros, com a escolta ali real, com toda aquela guarda. Imagina ele chegando ali na rua que morava o profeta Eliseu, deve ter parado o movimento todo ali. Ele chegou lá, todo aquele exército, aquele movimento todo, e a Bíblia diz que ele foi lá para comprar aquela bênção. Os versículos que antecedem aqui, o que nós lemos no começo, capítulo 5, diz que ele levou 6 quilos de prata, 5 quilos de ouro e 7 vestes festivais. Uma veste festival hoje, na Quinta Avenida em Nova York, são 15 mil dólares, irmãos. E ele foi lá para comprar aquela bênção, ele queria aquela cura. E quando ele chegou lá, o Eliseu não recebeu ele. Ele bateu na porta, o Eliseu mandou, o Geazi disse: vai lá e manda ele tomar banho, 7 mergulhos no Jordão. E o Naamã ficou irritado, se chateou com aquilo e disse: pensava eu que o homem de Deus ia chegar aqui na porta, impor a mão sobre mim e ordenar a cura, mandou mergulhar no Jordão. Porventura não tem 2 rios mais limpos e importantes do que isso aí? Mas outro servo do Naamã disse: se ele não te pedisse uma coisa demasiadamente difícil, tu não farias? Ele disse: faria, então mergulha. E o Naamã resolveu mergulhar. Vocês conhecem o texto. O Naamã deu 7 mergulhos, irmãos. E a Bíblia diz que ele saiu com a pele como de uma criança. E o Naamã sai de lá restaurado, ele sai de lá curado, agora está na bênção. Ele liga lá para a Boticário, vai comprar um presente para a esposa dele, umas rosas, porque ele vai voltar agora para a Síria zerado, curado daquela lepra. Mas aí o Naamã vai lá com Eliseu, ele quer dar algum tipo de oferecimento. Ele vai oferecer algumas coisas para o Eliseu. O Eliseu diz: não, não quero nada não, está tudo bem, está na bênção, vai em paz, Deus te abençoe. Paz do Senhor, já está assembleando, já estou, tá, vai na paz. E ele foi embora. Só que enquanto o Naamã está indo embora, irmãos, olha os olhos de Geazi. O Geazi está vendo o Naamã indo embora, o Naamã voltando sem deixar nada para ele e nem para o Eliseu. E aí o Geazi fala consigo mesmo, que nós lemos aqui: então Geazi, servo do Eliseu, homem de Deus, disse: o quê? O meu senhor está mandando esse Naamã endinheirado voltar para a casa dele sem deixar nada? Eu vou atrás dele, vou tentar pegar alguma coisa. E aqui entra o que eu gostaria de compartilhar com a liderança. O fracasso de Geazi é o risco
que todos nós líderes espirituais corremos. O fracasso de Geazi é uma advertência para a gente hoje, dos riscos que a liderança pode estar sendo tentada a cair. Eu quero convidar você gentilmente aqui, a examinar comigo aqui esse texto que nós lemos, fazer uma relação aqui dos pecados que estava na alma de Geazi, e confrontar, diga para o seu irmão, confrontar com os pecados que pode estar na sua alma. O Geazi está vendo o Naamã voltar, e preste atenção, a primeira coisa que eu vejo na alma de Geazi é uma compulsão, no caso dele, por dinheiro. Os seus olhos brilham quando vê a prata, os seus olhos queimam quando vê o ouro na vida do outro. O Geazi está num ambiente de milagre, ele está vendo Deus usar o líder dele, ele está vendo unção, ele está vendo cura, ele está vendo Deus operar, ele viu o milagre de Naamã, mas os olhos dele estão sendo atraídos por uma coisa que queima dentro dele, que arde dentro dele, é uma compulsão, é um desajustamento dentro dele. Ele não consegue se controlar, ele não consegue ter foco em outra coisa. Ele está vendo aquela situação, mas aquilo está dominando ele. Você tem que ver o que é que causa compulsão dentro da sua alma. Enquanto você está na igreja servindo, enquanto você está na igreja ministrando, o que é que chama a tua atenção, que você sai da bênção? Pergunta do seu irmão, o que é Geazi? Diga o que é Geazi, que causa compulsão na sua alma. É posição, é poder. O que é que incomoda você, que você para analisar e não consegue vencer? No caso de Geazi era dinheiro. Ele disse, o quê? O meu Senhor vai mandar esse camarada de volta assim, 45 quilos de prata, o ouro, as vestes, festivais. Não vai ficar assim não. Tão certo como o Senhor está me dizendo, vai Geazi. Ainda disse que Deus está revelando para ele. E ele vai lá, irmãos, tentar pegar, eu vou dizer assim, aquela bênção. Mas é uma compulsão, é uma coisa que incomoda ele. Se você parar para analisar hoje a nossa geração, ela é uma geração compulsiva. E isso é uma tentação para muitos líderes, porque tem líderes que não conseguem se controlar. Tem um pastor no Brasil que trabalha com psicologia pastoral, o pastor Josué Gonçalves. Em uma ministração do ano passado, ele disse que de 1000 pastores que ele recebe, mais de 50% tem compulsão por alguma coisa dentro da igreja. Deseja coisas que ele sabe que não pode desejar, quer coisas que ele sabe que não pode ter, mas ele luta com aquilo. Ele acaba tendo que travar uma guerra com aquilo. E tem muitos de nós que temos compulsão, sim, irmãos. Temos, amém? Tem coisa que nos incomoda, a gente tem vergonha de dizer para o outro. A gente não diz porque tem medo, porque vão achar a gente fraco, ou pode debochar da gente, ou podem ficar falando da gente, sim ou não? O pastor me chamou uma vez para conversar, depois que eu preguei na igreja dele 3 vezes. E ele me disse assim, só vou falar para você, porque você não me conhece e eu te conheço, porque se for para outro eu não falo isso. E ele disse para mim no gabinete dele, eu tenho uma inclinação para me relacionar com homens. Um pastor, eu acho que ele tinha uns 10 anos de ministério ou mais. E eu fiquei chocado quando eu vi aquilo. Fiquei assustado, porque eu tinha visto ele ministrar, pastor, batalha espiritual, libertação na época de encontro. Então normalmente líderes que ministram essa área, né, a gente entende que estão no nível. E quando ele falou aquilo, eu me fiquei todo desestruturado. E o que eu vou falar para um camarada desse, que eu vi ele ministrar libertação nos outros, e saiu o demônio e tudo. E ele disse, irmão, eu fico louco às vezes. Tem vezes que eu não consigo ir para a igreja, eu prefiro ficar em casa e eu fico me esmurrando aqui sozinho. E conversei um pouco com ele, mas saí de lá com aquilo na cabeça. Um outro pastor conversou comigo e disse, eu tenho vontade de me matar. Ontem o apóstolo falou aqui, que alguns anos atrás a gente nunca tinha ouvido falar de quê? Suicídio no meio pastoral. A CEPAL, que é o site da igreja, do movimento servindo pastores e líderes,
diz que nunca vivemos uma época de tanto de pastores tirando a sua própria vida como nos últimos 10 anos. É alarmante, eles perderam o controle, não sabem nem o real motivo pelo qual eles estão chegando a fazer aquilo. Mas o que é isso, irmão? É uma compulsão. Essa coisa está dentro do Giezi. Ele está num ambiente de milagres, ele está vendo Deus usar o líder dele, ele está vendo Deus ministrar nele, só que o coração dele está em outra coisa. E a Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. E Jesus disse: olha, onde estiver o teu coração, lá vai estar o teu tesouro. Pergunta para o seu irmão: onde está o seu coração, meu irmão? E no próprio Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Nós temos que lidar com essa possível compulsão. Se você não tiver, glória a Deus, mas se você tiver, trate com isso, não brinque com isso. É uma coisa muito séria. Tem ministérios aí, irmãos, que o objetivo é só tirar dinheiro. É um negócio. Amém? E essa compulsão se manifesta de várias maneiras. Repito, na vida do Giezi era pelo dinheiro. Mas olha a igreja americana lá do movimento, que o pastor principal vivia vários casos de relacionamento extraconjugal com várias irmãs da igreja. Como é o nome, Tagna? Worship, sei lá, aquela lá. Tem um documentário, Hillsong. Pesquisa o que aconteceu lá, que você vai ficar chocado com aquilo. Uma compulsão, o pastor não conseguia se controlar. E quando foram fazer um levantamento, tem até um documentário agora escandalizando a igreja americana e pondo em xeque a idoneidade da liderança. Perderam o crédito no mundo inteiro, porque um pastor teve mais de 20 casos sexuais com pessoas da igreja. Um absurdo. E dizia que Deus estava revelando. Se você vê o documentário, gente, é nojento aquilo. Não dá para comparar, aceitar que aquele camarada era um homem de Deus. Mas nós vemos a compulsão hoje na igreja. Onde é que nós vemos isso? Às vezes nós vemos isso, irmão, no próprio self-service. Eu fui com o irmão uma vez convidado para almoçar. O irmão pagou para ele comer e comeu como se fosse 20. Eu disse: meu irmão, que é isso? Depois ele estava vomitando. Foi no banheiro, pastor, voltou e disse: vou pegar a sobremesa. Eu disse: irmão, que é isso? É uma compulsão. A gente vê isso aonde? No dia de liquidação. A psicologia diz que a mulher tem uma glândula que no dia de liquidação, quando ela vê a palavra liquidação, ela entra no shopping, ela endoida, irmãos. E ela diz: vou levar uma peça, pastor, vou levar 2, não, vou levar 3. Não, essa aqui não, deixa essa, com essa. Esse copo tá bonito, não, esse aqui não quero não. Esse talher. E ela fica louca. Um pastor recebeu um líder da igreja no gabinete dele, um homem de oração, de jejum, um homem piedoso. E ele chegou com a mulher puxando pelo braço, pastor Marivaldo, de maneira muito forte, botou a mulher na frente dele e disse: se o senhor não falar nada para ela, eu vou quebrar ela na frente do senhor. O pastor ficou assustado: será possível, meu Deus, que essa mulher adulterou um casal novo, abençoado, tudo? E ele disse: tá bom, quem começa falando? E ele disse: ela. Deixa ela falar. E a mulher começou a contar, pastor, que ela estava no shopping uma sexta-feira, irmãos, um dia de liquidação, pastor Marivaldo, a glândula dela com aquela compulsão assim, e ela foi no caixa para ver o saldo, e quando ela puxou o extrato, irmão, ela viu lá 15 mil reais. Que 15 mil reais era aquele, pastor, dando sopa naquela conta? Ela não sabia que o marido dela naquela tarde tinha vendido um carro de segunda e depositou na conta conjunta 15 mil reais. Ela achou que era um presente do anjo Gabriel e torrou numa tarde 15 mil reais. O pastor disse: ô meu filho, sai do gabinete, sai, eu aqui vou quebrar ela agora, meu filho. Eu quebro e tu requebra, ele falou. Você está rindo da mulher que tinha compulsão pelo dinheiro, mas o que é que causa compulsão na sua alma? É sexo, são as posições da igreja, os cargos, é a liderança, é querer ter destaque,
tudo a gente faz, irmãos, e eu estou incluso nisso também, às vezes, para querer chamar atenção, para dizer que eu sou o melhor, eu canto mais, eu prego mais, eu sou avivalista. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Isso é muito sério. Amém? Nós temos que ser como aquelas virgens prudentes. Temos que depender do azeite. Cuidado com o que tira você da bênção. Não brinque com isso. Diga para o seu irmão, não brinque com isso. A segunda coisa que eu vejo que está na alma do Gezi é a cobiça. O Gezi está lá cobiçando o que torna ele importante, o que dá para ele o símbolo de status da sua época. Ele está lá cobiçando a posse que o Naamã tinha, e ele fica observando aquela situação, e ele disse: o quê? Meu senhor mandou ele ir embora sem nada? Não, eu vou lá, isso não vai ficar assim não. Vou pegar umas vestes festivais, uns quilozinhos de prata aqui, de ouro, vou guardar para mim e ficar na bênção aqui. A cobiça. Se você quiser fazer uma lavagem na sua alma, desintoxicar a sua alma, abra os 10 mandamentos. Abra aí rapidinho os 10 mandamentos, vamos lá. Êxodo capítulo 20. Se você quiser fazer uma limpeza na sua alma, preste atenção, os 10 mandamentos é um detox para a nossa alma, eu vou dizer assim. Veja o que diz os 10 mandamentos. Se você passar nos 10 mandamentos, você está na bênção. Ele diz assim: então falou Deus essas palavras, dizendo, verso 1: eu sou o Senhor teu Deus, que o quê? Da casa de servidão. Olha o versículo 3, é o primeiro. Não terás diante de mim. Tem líderes que pensam que são Deus. Tem líder que pensa que pode mandar no rebanho. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não roubar o lugar de Deus. Amém? Nós estamos a serviço dele. O ministério não é nosso, é dele. Amém? Nós somos coparticipantes desse chamado. Nós temos que servir o rebanho como Pedro ensinou. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo de número 1, ele diz bem assim, olha, vou abrir aqui rapidamente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro disse aos presbíteros, tem versão que está, pastores, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por segundo as intenções. Tem versão que diz torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Diga para o seu irmão: você é chamado para servir o rebanho, sendo exemplo para ele. Não é para tirar vantagem do rebanho, irmãos. Amém? Eu não estou dizendo que tem isso aqui, estou alertando isso como uma advertência, para a gente não achar que a gente é Deus. Tem lugar por aí que o líder da igreja acha que ele manda em todo mundo, só ele tem a unção, só ele tem a revelação, só ele pode dizer o que pode, o que não pode, traz regras. Nós não somos chamados para isso. Então Deus diz aqui: não terás outros deuses diante de mim, ele é o Senhor. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura, nem de coisa semelhante do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não fará imagem, ou seja, não adorar outra coisa além de Deus. Tem líder que se auto-idolatra, ele se sabota, ele acha que ele é o bambambam, e tem outros que adoram líderes também, e alguns exigem que sejam adorados e reverenciados. E lá em Provérbios 27, 2 diz: seja outro que te louve, e não tu que a ti mesmo te gabe. Mas às vezes a gente quer se gabar, a gente quer se proclamar, se exaltar. E aqui está dizendo que nós não podemos fazer imagem de escultura de coisa alguma, nem nossa mesmo. Nós temos que ter cuidado com isso. Tem que ser toda a honra e toda a glória para o Senhor, como o pastor insiste aqui em dizer,
tudo para a glória de Deus. Olha o versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Até para fazer piada, irmãos. Nós temos que ter cuidado com o nome do Eterno, porque é o nome acima de todo nome. É o nome que nos salva, é o nome que cura, é o nome temido no inferno, é o nome que diante dele vai se prostrar todo o joelho no céu, na terra e abaixo dela. Nós temos que santificar esse nome, nós temos que respeitar esse nome. Amém? E o texto é muito forte, ele diz: porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Está escrito. O quarto mandamento, se você passou até aqui, glória a Deus. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o quê? O santificar, é o Shabat, é o descanso, é o princípio do descanso. E tem uns que não descansam, tem uns que não param. Isso aqui é uma questão de saúde que Deus colocou para Israel. Ontem o apóstolo falou que nós vivemos dias acelerados, não falou? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser feito, a gente corre para lá, corre para cá, não tem tempo para nada. A gente não descansa. E tem uns que não descansam e diz: não, porque eu estou há 50 anos por causa da obra. A obra fica e você vai, infeliz. Porque ela vai ser continuada com você ou não. Mas você tem que descansar, amém? Você precisa descansar. Diga para o seu irmão: você precisa descansar. Precisa. Tem que fazer obra? Tem, mas tem que descansar. É uma questão de saúde. Por falar em saúde, você tem que cuidar da sua saúde também. Nós marcamos muito nisso, nós os batistas, porque às vezes a gente não atenta, porque a Escritura diz quanto à questão do cuidado com o nosso corpo. Falhamos nessa área. Robert Murray McPhee foi um ministro escocês. Ele foi reconhecido como o apóstolo da santidade e da evangelização. Esse homem cresceu nos pés de um outro pastor chamado André Bonar. E ele morreu com 29 anos de idade. Ele parou a Escócia em 1528. Parou a Escócia. Uma palavra que ele tinha e com a influência dele, de santidade, de evangelização. Esse homem morreu precocemente, pastor, com 29 anos de idade. E no leito, quando ele estava morrendo, ele tem várias frases famosas, mas uma frase famosa que ele deixou antes de morrer é essa. Ele disse assim: pastor, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Lá na Escócia, matar o cavalo significa dizer: eu não cuidei da minha própria saúde. Precocemente, ele morreu com 29 anos de idade. Ao ser questionado no leito, ele disse: Deus está me recolhendo, porque eu não valorizei o maior bem que Ele me deu para poder levar a obra adiante, a minha saúde. Pergunta para o teu irmão: como está a sua saúde? Como está a sua saúde? O nosso corpo é o templo. Aquele que destruir o templo do Senhor, Paulo disse, Deus o destruirá. Cuida do corpo, que é templo do Espírito Santo. Nunca é tarde para cuidar do seu corpo. Esse homem aqui, se você vê as mensagens desse homem, é tremenda, tremenda. 29 anos ele disse, Deus está me recolhendo, porque eu matei o cavalo. Não posso mais levar a mensagem. Nós temos que levar o ministério que Deus nos deu adiante, amém? Temos que cuidar dos outros, mas também tem que cuidar da gente. Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isso, tu vai influenciar não só aqueles que te ouvem, né, mas a ti mesmo. Está lá escrito na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2. E às vezes a gente esquece desse lado, irmãos. E a gente vai para uma picanharia dessa aí e pega aquela gordura abarrotada e diz ainda, Senhor abençoa. Como que Deus abençoa? Senhor abençoa, olha só aquela gordura considerada, né? Nós temos que ter cuidado, irmãos. Cuidar mais do nosso corpo, mas o Gezi está cobiçando. Se você passou nessa, vire aí. Se você passou do descanso, ainda tem no versículo 5, honra o teu pai, o quê? E a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Amém, aqui quase todo mundo consegue. Depois ele diz no verso 6,
matarás. 1 João 3,14 diz: se você odeia o seu irmão, você é assassino, homicida. E tem irmão que já baixou até a cabeça aí, glória a Deus. Não matarás, não adulterarás, só de vez em quando no coração, né? Jesus disse aqui em Mateus 5,28, olha, se no teu coração tu tiver mal intenção com a mulher do outro, ele disse o quê? Já era, meu filho. Não precisa consumar não, já adulterou. E se tu passou aqui, olha o que diz outro verso: não furtarás. E muitos de nós praticamos também o furto, no sentido do roubo também. O que diz Malaquias 6,8, roubará pois o homem é Deus, e que te roubamos, Senhor? Todo mundo aqui é fiel. Deus disse o quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós roubamos a Deus no tempo, às vezes, irmãos. Pergunta do seu irmão aí: meu irmão, você dá o dízimo do tempo para o Senhor todo dia? Não responda não, fique para você. O dízimo do tempo, pastor, a gente não dá. A gente não dá. A gente não dá. Tem dia que a gente, misericórdia, meu irmão, e faz aquela oração meia boca de 2 minutinhos, né, pastor? Só fazer de conta que orou. Nós não tiramos o dízimo do tempo para o Senhor. Deus nos dá 24 horas, a gente não tira 10% para Ele, não tira. Não digo que a gente não possa fazer isso. E às vezes, devido à velocidade desse mundo, as coisas que estão aí, a gente não consegue mesmo. Mas aqui está escrito também, no versículo 16, não dirás falso testemunho contra o próximo. E se você passou em tudo aqui, olha o que diz o outro versículo: não cobiçarás. O Gezi estava cobiçando o quê? A casa do teu próximo. Diz mais ainda, a mulher do teu próximo. Tem gente que cobiça a mulher do outro, irmão. Eu já vi um pastor conversando com outro, disse: como é que aquela mulher casou com esse bichinho aí, né? Um mulherão daquele, misericórdia, né? Às vezes a mulher olha, né? O pastor diz: como é que um homizão desse casou com uma mulherzinha daquela ali, né? É a cobiça, irmãos. É a cobiça. E diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, a empregada do teu próximo, o mecânico do teu próximo, a que faz doce para o teu próximo, a cozinheira do teu próximo. Ainda diz mais: nem o boi do teu próximo, nem o seu jumento, ou seja, o carro dele, nem o cavalo dele. E se você passou em tudo isso, a Bíblia diz: nem coisa alguma do teu próximo. E eu duvido que alguém passou em tudo aqui. Não é possível que tenha alguém glorificado, né, pastor? Mas eu estou falando isso para nossa edificação, irmãos. Nós precisamos não cobiçar. Tiago capítulo 3, verso 1 diz: de onde vem as guerras entre vocês? Da cobiça, ele disse, que está nos membros de vocês, porque essa carne cobiça, amém? Essa carne nos inclina para esse lado. A gente vê o outro está cobiçando, e o pior da cobiça é que ela não quer igual, ela quer o do outro. Olha a casa dele, eu queria essa casa, Senhor, tira dele, me dá. E ora às vezes, né? Já viram aquela oração da irmã que disse: pastor, eu estou gostando de um rapaz da igreja, eu estou orando para Jesus matar a mulher dele para ele ficar comigo. Estão contando aí na internet, né? A cobiça, pastor. Então o Jesus está cobiçando, irmãos. Ele está aqui tentando tirar aquilo que não é para ele, a cobiça. Terceira coisa que está na alma de Gezi: mau uso do nome do Senhor. Ele está vendo o Naamã indo embora, e ele disse assim: então, certo como diz o Senhor está me dizendo, vai, Gezi. Irmão, não tem maior manipulação do que a gente usar o nome de Deus para tentar tirar vantagem do rebanho, da igreja. Quando a gente faz campanha, não prometa aquilo que Deus não prometeu. Nós não temos direito de fazer uma campanha e dizer: Deus vai te dar tal coisa, se Ele não falou que ia dar nada. Você às vezes faz um voto. Eu já vi um irmão fazer um voto. Recentemente uma igreja foi processada porque ela fez uma campanha em São Paulo prometendo cura, e o pessoal entrou com o dinheiro que ela disse que era para entrar, ofertaram R$1.000 cada um, e não teve a cura que o pastor prometeu. E ele disse: claro, é muito fácil esse tipo de coisa, é porque não tiveram fé. Muito cômodo, né, pastor? R$1.000 aqui, Deus vai curar. Orou e disse: mas não cura, não aconteceu. Claro, tu não teve fé. Prometendo aquilo que Deus não prometeu. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que prometer o que a promessa diz, o que Deus está dizendo que vai vir sobre nós, isso sim, mas sem barganha.
sem usar o nome de Deus, quando Deus não nos autorizou a fazer isso. Cuidado com os excessos em profecia e revelação. Ambientes como vigília, campanha, jejum. Os compulsivos nessa era ficam doidos. Qualquer coisinha é motivo para Deus estar me revelando. Eu não sou contra isso, mas cuidado com isso. Seja uma pessoa íntegra. Amém? Se você tiver a palavra de Deus, entregue. Se você tiver dúvida, diga: eu acho que Deus está tentando me dizer isso. Não tem nada de errado em dizer isso. Irmãos, eu senti aqui, não sei se é. Eu acho que Deus quer isso. Diga. É melhor, é mais sincero do que dizer: Deus está dizendo, quando não disse nada. Deus está mandando, quando não mandou nada. E eu já vi muito desse tipo em vigílias, principalmente. Uma vez eu fui para uma vigília lá no Moriá, e cheguei lá, tinha uma irmã. Irmãos, aquela mulher começou a revelar um monte de coisa. E quando eu ia entrando, cansado, com uma bagagem maior do que eu na costa, eu joguei a bagagem no chão e caminhei passando por ela. Ela viu abatido, desanimado, e ela julgou o meu semblante daquele jeito, como se eu tivesse desviado. E veio com uma palavra: pastor, Deus te trouxe aqui para te reconciliar, que tu está desviado, eu vejo na tua cara. Miserável, ela falou para mim. E eu disse: meu Deus, me dá graça agora, que se tu me der força eu mato essa mulher. E eu disse: a irmã está enganada, eu estou muito cansado aqui. Ela disse: Deus não falha. Eu disse: é verdade, é a senhora que está falhando. Irmãos, não precisa isso. Amém. Nós temos que ter cuidado para não fazer o mau uso do nome de Deus. Um amigo meu que é engenheiro, teve uma situação com o pai dele da Assembleia de Deus. Um profeta foi na casa dele orar e disse para o pai dele: Deus está me revelando para te vender um carro e doar para a igreja. E o pai do meu amigo, que é um engenheiro, o Wanderson, disse assim: ele falou? Foi. Então diga para ele falar para mim, que o carro é meu. O que ele falou para ti? Eu atendo ele, manda ele vir falar para mim. E o profeta ficou todo errado lá, porque não precisa essas coisas. Amém? Seja uma pessoa de Deus, seja bênção na vida dos outros. Leve a mensagem, a palavra. Você não precisa causar uma impressão. Irmão, nós temos que cair na real. Deus não se impressiona com as coisas que muitas das vezes a gente se impressiona. Deus não liga para isso. Deus liga para você, como o pastor disse ontem aqui, o apóstolo, né? Se nós temos intimidade com Ele, se obedecemos a Ele e a sua palavra. Mas o Gezi está aqui fazendo o mau uso do nome do Senhor. Ele está aqui tentando ministrar e usando o nome de Deus de maneira errada. A terceira coisa que eu vejo aqui, ele está ministrando por dinheiro. Diga para o seu irmão: ministrar por dinheiro. Cuidado com isso. Eu fui chamado para assumir uma igreja um tempo desse, e a motivação que o ministro me deu foi essa: olha, lá é uma bênção, tu vai ganhar 5.000 reais. E eu dei no pé de lá, porque ministério não é negócio de emprego, irmãos, é vocação espiritual. Digno é o obreiro do seu salário, mas nós não podemos entrar na obra por dinheiro. Paulo disse lá em 2 Coríntios 2,17, que nós não somos como aqueles naquela época que faziam mau uso da fé, se tornando mercadejante da palavra. E o que mais nós vemos hoje é gente vendendo a fé, é gente tentando tirar dinheiro por meio da palavra, da fé, e pegando pessoas incautas. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Eu já tive numa reunião dos irmãos, e um irmão perguntou: tu foi pregar lá? Não vou dizer o local. Eu disse: fui. E aqui nós temos uma prática, está aqui o pastor que não me deixa mentir. Há mais de 20 anos atrás eu vim pregar aqui, e ele foi me dar uma oferta. E ele sempre chegava e botava aqui no bolso. Um dia ele foi me dar oferta, eu disse: não quero. E ele disse: não lhes impeça de ser abençoados. E aí eu recebi a oferta, mas a pus de volta aqui, porque eu queria ofertar mesmo. Mas já vi lugar que os irmãos só vão pregar e dizem assim: eu vou lá porque lá a oferta é boa. E um me perguntou assim: quanto te deu lá quando tu foi? Eu falei 500, e o outro disse: miserável, naquele dia eu fui, só me deu 200. Eu disse: misericórdia, meu irmão. Nós não podemos pregar por dinheiro, irmãos.
Nós dizemos que Deus é o nosso sustento, que é o nosso provedor. Mas se você vai ministrar no local e você diz, não, me dá uma benção aí, uma oferta do coração, se te der R$1, receba como oferta do coração e deixa Deus tratar com ele. Mas você não precisa ficar indo lá por causa do dinheiro. E esse irmão dizia para mim, quando te ligar, tu disse que não dá, manda para mim lá, que eu vou lá, porque lá a oferta é boa. Tem isso, irmãos. Vocês pensam que não, mas tem isso na cabeça de muitos líderes. E tem uns que às vezes convidam para pregar e dizem, vai lá, a oferta é assim, é parruda, vai lá, meu irmão. E eu fui uma vez pregar noutra igreja, pastor, aconteceu um negócio diferente. Eu estava ministrando, e no meio da mensagem, eu tomei um rumo para a área de ofertar, para a área de doar. Não era aquela mensagem, mas eu acho que Deus inclinou, porque o povo começou a dar coisas voluntariamente, viu bem aqui na frente, e um botava o relógio, e um botava pulseira de ouro, e um botava e foi acrescentando ouro aqui, ouro, relógio, e o outro disse, eu vou dar meu celular também, não sei o que lá, e um rapaz do lado, que é pastor, viu aquilo, no final ele me chamou no particular, pastor Marivaldo, e disse, irmão, vai na minha igreja, e dá essa palavra aí lá, que o povo tem muito, mas é mão de vaca, tu conseguiu tirar dessa galera aqui do tempo, você é louco, meu amigo, eu não sei repetir isso de novo, para vocês terem ideia, irmãos, isso existe, lamentavelmente isso existe, mas diga para o seu irmão, nós não podemos ministrar por dinheiro, não podemos. A quarta coisa que eu vejo aqui na vida do Geazi, é lugares secretos, lugar secreto que não é lugar da oração, lugar secreto que não é lugar da comunhão, do jejum, do preço que ele paga com Deus. Ele pega aquelas coisas ali, ele planeja no coração dele aquilo, e ele trama aquilo de lá. Ele disse, eu vou lá com Naamã, e ele fez um mau uso do nome do Senhor, ele chegou com Naamã, correu atrás, o Naamã viu, falou, vai tudo bem, tudo bem. Olha, o meu Senhor mandou dizer, e 2 jovens filhos dos profetas chegaram do monte de Efraim, e agora está difícil, estamos passando um Rafael lá, estamos ralando, me dá aí uma veste festival. O Naamã disse, claro, pegue 2. Ele disse, não, só uma mesmo, a Bíblia diz que o Naamã estou com ele. Não, pegue 2, ele só uma, Naamã 2. Ele, bom, já que tu insiste, 2, né, pastor? Pegou as 2, pegou os servos do Naamã, levou para a casa dele e escondeu tudo. Quando ele volta lá com Eliseu, ele já tinha ocultado tudo do Eliseu, fazendo tudo por detrás, tudo escondido, lugares secretos, onde você está agasalhando aí, pecados ocultos, que todos nós temos inclinação, o mais santo aqui tem, e luta com isso, tem que matar esse velho homem todo dia de novo, porque nós temos essa inclinação, e você sabe do que eu estou falando. São coisas que, se nós contarmos aqui uns para os outros, nos sentiremos envergonhados, pelo menos aqueles que creem em Cristo. Ainda tem uns que contam com alegria, eu já vi uns contar, não vou nem contar isso aqui. Mas tem ou não tem? Tem. Nós temos que tratar com isso, irmãos. Lugares secretos onde você está aí ocultando seus planos aí macabros, para tentar dividir a igreja às vezes, para não assumir o trabalho, para boicotar o trabalho do outro, para não ver o outro avançar na igreja. Você tem que ajudar o outro a ir para frente, meu irmão. Nós tivemos um estudo aqui sobre o corpo de Cristo, e nós vimos na palavra que quando um membro padece, o que acontece com o corpo? Todo o corpo padece. Se um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Eu nunca vi um camarada cortar o braço e dizer, que bênção, eu estou aleijado agora, que coisa linda. Não existe isso, irmãos. Nós temos que restaurar. Amém? Então diga para o seu irmão, você tem que se alegrar com o sucesso do teu irmão, e não com o fracasso e a queda dele. Deus não nos chamou para isso, amém? Mas é para ver o outro ser promovido, para avançar, para crescer, para conquistar. É para isso que Ele nos chamou. Outra coisa que tem na alma de Geazi aqui que eu vejo, a dificuldade de ser o segundo. O Geazi tem dificuldade de ser o segundo. Ele toma a decisão por cima do Eliseu, e ele vai lá por conta própria. Ele viu Eliseu dizer
Para o Naamã, não, nada não. Pode levar veste festival, tudo, vai lá, Deus te abençoe, vai na paz. Nada, por hoje não. Mas ele trama por detrás. Ele arquiteta um plano para ir lá com o Naamã, tirar coisa do Naamã. A dificuldade de ser o segundo, de se submeter, de entender que o tempo dele é de estar subalterno. Não, ele quer ser o primeiro. E Jesus deu um princípio lá em Marcos capítulo 10. Abra aí, por favor. Versículo 13 até o 15. Olha o que o Senhor falou. Vamos ler as palavras do mestre. Marcos capítulo 10. Verso 43. Vamos ler o 41. Verso 41 diz: E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre ele. Olha o que ele disse no verso 43. Mas entre vós o que? Não será assim. Antes, qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, tem versão que diz grande, na minha está primeiro, seja o que? Como quem serve. Tem versão que diz serviçal, né? A minha está, quem quer ser o primeiro, seja como quem serve. Mais embaixo ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o propósito da igreja. Nós temos que servir, irmãos, uns aos outros, como Paulo ensina nas cartas paulinas. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Não no reino de Deus. Porque no reino de Deus, Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser servido, aquele que quer a iminência, quer o destaque, seja o primeiro a servir, a ser servido. Diga para o seu irmão: tenha paciência, meu irmão, que a sua hora vai chegar, mas você precisa passar pela escola do serviço de Deus. É tempo de a gente servir uns aos outros, amém? E o Gesi está lá, tendo dificuldade de ser o segundo, e esse mundo ensina a gente só a ser o primeiro. Já pararam para analisar isso? Eu tive uma discussão com uma professora lá na escola que eu trabalho, uns anos atrás, porque a minha filha mais velha era de uma classe, ainda estava na quarta, quinta série, se não me falha a memória, e um dia eu fui pegá-la no corredor, 20 metros de distância. Ela gritou: olha, Walter, olha, professor Walter, a tua filha pegou 8,5 na prova. Eu disse: tu é doido, né? Eu até errei, porque ela era uma senhora, pastor, mas eu fiz isso. Disse: tu é doido, né? Quantos que ela pegou? 8,5. Todo mundo pegou 10. Ela 8,5. Disse: qual o problema? Qual é a média desse treco? 7, já estou passando. Morto, me feliz com ela. Não pode, não sei o que lá. E ela inculcando na cabeça dessa filha. E a Rita ficou depressiva, chorosa, porque pegou 8,5, pastor, olha. E eu tive que tirar aquilo da minha filha. Não quero nem saber se o pato é macho, eu quero ovo. Se você bater 7, eu saio feito. 7 está passado, não quero recuperação, mas 7 está bom. E a professora me brigando. E depois os alunos que subiram para a sexta, sétima série, que não batiam 10, queriam se jogar lá de cima. Porque na cabeça deles, o 10 é o primeiro, o 10 é o melhor, o 10 é o tudo, eles não batiam mais 10. E aí o menino pegou 9, tentou se jogar lá do terceiro andar. E quando a gente viu aquela coisa, o que é aquilo? É que ele bateu 9, eles começou a se bater na parede e disse para o professor: anule a minha prova, quero fazer outra, eu vou pegar 10. O professor: não, senhor, eu quero 10. O cara vai derrapar daqui, moleque. E aí deu uma confusão, irmãos. E tivemos que reunir. Eu falei à diretora: sabe o que é isso? É que estão ensinando as crianças de lá de baixo que se não bater 10 não serve, não presta, não vai conseguir, não é o melhor, tudo. Eles têm que estar no auge. Aqui não tem só filha do Albert Einstein, tenho certeza, mano. Não é possível um negócio desse. Até o mundo ensina que nós temos que ser o primeiro, o melhor, o maior, está por cima, e às vezes o próprio mundo ensina aí trapaças para eles conseguirem essas posições. Mas no reino não pode ser assim. A gente tem que ser como aquele que serve. Amém? Temos que servir o reino de Deus, temos que servir uns aos outros, porque senão, irmãos, a gente está fadado a fracassar.
Teve um imperador no primeiro século da igreja chamado Constantino, que a igreja vivia, eles diziam que a igreja vivia e existia para servir. Ele veio e disse, não, a igreja vive e existe para ser servida. E desde lá, esculhambou a igreja. E hoje a gente vê líder querendo ser ovacionado aí, querendo ser glorificado. Vocês viram aquele agora essa semana, que beijaram o pé dele e botaram oferta? Viram esse vídeo? Está aí nas redes sociais. Que ele ficou no altar assim, pastor. Daí ele tirou a meia, o sapato e os membros tinham que beijar e botar oferta. Porque ele disse, quem não fizesse isso não estava honrando o rei. Tem uma passagem de beijar o filho, né? E lá faz menção dos pés. Aí ele usou o que ele tem e a fila de líder besta para beijar aquele pé, chulezinho, tudo aí lá. E era um monte de gente, botava oferta e beijava o pé. E o povo lá. E quem não fizesse, ele disse que ia ser chamado a atenção, sei lá. Essas distorções estão aí, irmãos. E nós não podemos deixar esse modismo pegar a gente, amém? Nós temos que ter a clareza de que Deus nos chamou para um propósito maior, e vai ter um tempo de estágio, vai ter um tempo que você vai estar sendo segundo, terceiro, quarto. O mais importante é você permanecer obediente e confiante na palavra de Deus, e no tempo certo Ele vai te abençoar. A sétima coisa que eu vejo na alma do Geazi aqui, a manipulação das pessoas. Ele chega lá com Naamã, e ele diz, rapaz, o Eliseu me mandou aqui, usa o nome do líder dele. Chegaram dois discípulos dos profetas, o negócio está difícil, e ele usa os servos do Naamã para levar as vestes festivais na casa dele, os 25 quilos de prata, porque ele não conseguia dar conta. Então isso é a manipulação das pessoas. Irmão, não tem pior coisa hoje em dia do que a gente ver líderes que manipulam os membros da igreja, que procuram tentar fazê-los fazer o que eles querem para atingir os seus próprios interesses. É o perigo da vaidade humana tentando suplantar a obra do Espírito Santo. E quando alguém se levanta ainda, já taxa de rebelde, de submisso. Mas nós não podemos permitir que isso eu vou dizer assim, alavanque no nosso meio, amém? Não manipule as pessoas, né? Use a graça de Deus, ministre sobre elas. O pastor falou ontem aqui, o apóstolo, tem lugar que a gente não pode entrar, mas a nossa oração entra, a nossa oração vai lá, a nossa oração passa a parede da porta, a nossa oração atinge o perdido, vai lá, dobra o raciocínio dele, a nossa oração, mas não a minha influência pessoal, não a minha argumentação, não eu tentando persuadir. Um rapaz me ligou uma vez e disse, irmãos, eu estou pegando aula com um camarada, tu tem que ir lá. Eu disse, opa, o que? Teologia? Ele disse, não, é umas técnicas para a gente enganar o povo. Eu disse, misericórdia. Ele tem umas técnicas de persuasão, ilusionismo. Tu precisa ver. Não quero nada, tu está ficando doido, rapaz. Isso é coisa do demônio. Ele, não, funciona. Técnicas para tentar ludibriar o povo, irmãos. Sabia que tem líder que faz isso? Sabia que tem líder que faz? Tem, outro dia eu vi no Instagram. E tem um outro pedindo pix por profecia. Já viu esse? E revelação. E já perguntaram dele assim, quanto é isso que Deus botou no teu coração? Só tem um negócio. É como o pastor diz, né, pastor? Só tem besta, porque tem um sabido, né? E ele diz assim, se tu der o pix de R$1, não espere grandes revelações, grandes profecias. Mas se tu der o pix de R$1.000, ele nem salta para 10, 150, é 1.000 logo. Aí a revelação é profunda, o ministério é grande. E aí ele falando lá, tem lá no grupo, eu estava olhando, seguindo aquilo, meu Deus do céu. E o povo vai, irmãos. Misericórdia, eles vão nessas ondas. Quando o pastor precisa de uma oferta para ajudar a igreja, ajudar os irmãos, fazer um rancho, os miseráveis fecham o bolso. Mas quando é uma desgraça dessa, todo mundo dá R$1.000. É verdade, irmãos, eu não entendo isso. E ele lá contando, olha, esse mês Deus me deu R$20.000. E foram 20 revelações de 1.000 conto. Agora aquelas de R$1 eu vou entregar depois, ele disse, agora não. Tem isso aí, irmãos. E isso aí está na alma do Geazi. Olha para o teu irmão, diga compulsão, cobiça, mau uso do nome do Senhor, ministrar por dinheiro, lugares secretos,
Dificuldade de ser o segundo. E manipulação das pessoas. Se você quer ser um líder de Deus, você não pode deixar a sua alma se prender nisso. Agora, como eu posso me imunizar aqui, Lucas? Primeiro, cuidado com esse monólogo interior que você está tendo aí. Essa conversa, olha, o texto é muito claro. Aqui diz assim, olha só. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse para quem? Consigo mesmo. Tão certo como vive o Senhor. Vai lá, Geazi. Que Deus é esse que ele estava falando? Cuidado com esse monólogo interior que você tem com você mesmo, que te joga para baixo, que te usa para as coisas que não glorificam a Deus, que impulsiona você para um caminho que você sabe que está errado. Eu vi, irmão, e eu ouvi da boca de um líder ele dizer, eu sabia que era o Satanás, mas eu ouvi. Ele sabia. E não se impressione com o pregador também não. E olha que estou pregando aqui. O Dr. Russell Shedd, antes de morrer, em uma das suas pregações de líderes no sul do país, ele disse, todo pastor e ministro precisa orar e jejuar antes de pregar a Bíblia e lê-la umas 20 vezes. Ele usou o termo 20 vezes pelo menos, porque todo homem tem um pouco de lobo dentro de si, porque mistura as coisas às vezes com o pensamento, e às vezes puxa para um lado que não é, e nós temos que ter cuidado com isso, para a gente não tentar se vangloriar, achar que a gente é o cara. O Geazi está aqui dizendo, tão certo como vive o Senhor, esse que o Senhor poupou na mão, eu vou lá agora. Esse monólogo interior aí, que está jogando você para o caminho errado, cuidado, questione essa voz que você está ouvindo, veja se ela glorifica a Deus no final ou não. Se ela apontar para o homem, para você, repreenda e parta para outra, porque isso não vem de Deus. Segunda coisa que a gente pode fazer para se imunizar do fracasso de Geazi, saiba que Deus está de olho em você. Os olhos de Deus estão contemplando você 24 horas. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os homens da terra, os bons e os maus. Ele está vendo todos. Aonde você vai, os olhos de Deus estão sobre você. O Salmo 102, verso 3 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos da terra. Ele está olhando você. E se você estiver andando por aí, qualquer lugar, e você lembrar que as câmeras de Deus estão dentro de você te vendo, você para e freia o carro. Espera aí, mano, o que eu estou fazendo aqui? Está errado esse treco, Deus está me vendo. Eu não vou fazer. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa gráfica, e a dona da gráfica, eram duas, uma delas disse para mim, quando ligarem para mim, que aquela infeliz estava devendo, o pessoal não pagava, ela dizia, diga que eu não estou. No dia que eu atendi o telefonema, pastor, eu disse, ela está aqui na frente, mas não quer atender. Quase que eu pego a conta, e ela me brigou lá, chamou atenção, e disse, por que você falou isso? Porque é a verdade, infeliz. E ela disse, mas por que você disse? Porque Deus está vendo. Ela disse, que Deus o quê? Quase que eu peguei a conta. A outra chefe, que tinha um temor, disse, não, ele vai ficar. Ela viu pelo outro lado, é uma pessoa que eu posso confiar, porque ele não mentiu, mesmo tu mandando e ameaçando ele pegar a conta. Aí eu fiquei lá mais 7 anos, graças a Deus, né? Mas eu ficava na briga, um era o demônio e outro era o anjo. Eu ficava, meu Deus, e Deus me deu graça até entrar na faculdade, amém? Mas nós temos que ter cuidado, saiba, diga para o seu irmão, meu irmão, saiba que Deus te acompanha, por onde quer que você anda, Ele está te vendo. Terceira coisa que nós podemos fazer, preste conta da sua vida, amém? Você tem que prestar conta da sua vida para alguém. Quem é casado aqui tem que prestar conta da vida para a mulher. Para onde tu foi? Diga, eu fui ali. Com quem? Com fulano, com a fulana. Fazer o que? Isso, isso, isso. Não tem nada de essa mulher está enchendo meu saco, é minha cruz. Não, isso não é cruz não, irmão. Você tem que prestar conta da sua vida. Isso é proteção, é transparência. Liderados têm que prestar conta para o seu superior. Amém? O Eliseu disse, de onde tu vens, Geazi? Teu servo, não fui para nenhum lugar não, estava aqui de boa. O mundo tacacá, não, agora Joel, né? Não.
Ele deveria ter dito. Ele teve uma oportunidade ali, mas ele não prestou conta. Quando eu estava noivo, eu casei, eu tinha um amigo, nós perdemos o contato. Ele era da igreja, e sempre a gente se encontrava ali no lanche, na frente ali. Como era o nome daquele local lá, que o posto fechou, nem lembro mais, ali no Lírio do Vale. Era uma escola de samba ali. O Leolá. E tinha um lanche, e eu ficava lá com ele conversando. E o legal é que nós éramos amigos de fé, de palavra, ele é da outra igreja, ele era da IPPB e eu da Batista, mas sempre ele conversava comigo, pastor, ele dizia, como é que você está? Eu dizia, estou bem. Tu está pregando para a glória de Deus ou para a tua? Eu dizia, mais ou menos. Tu está dizimando? Estou. E como é que está o teu namoro com a tua noiva lá? Está na bênção. E você está fazendo isso? Estou. E no final, aquele infeliz, pastor, depois que eu dei essa liberdade para ele, ele fazia um monte de perguntas e dizia assim no final, em qual delas você mentiu? Miserável, eu fui dar liberdade para ele, mas eu prestava conta para ele, e o legal é que ele me ajudava, corrigia, quando era ele também corrigia. Mas você tem que prestar conta da sua vida. Nós temos que chegar no nível de confiança de viver Tiago capítulo 4, onde a gente vai poder confessar os pecados uns aos outros, e o que? Orar uns pelos outros, e o que mais, irmãos? Ele vai ser curado. Porque nós temos medo de chegar para o outro e dizer, pastor, passei ali, eu fiquei tentado. Porque o que ele vai pensar de mim? Se eu disser para ele, pastor Trajano estava passando ali e viu uma mulher, eu fiquei doido. Ele, meu irmão, é sua esposa, e você? Você não é homem de Deus? Mas chegar num nível de que se eu disser para ele, pastor Trajano, eu tive vontade de roubar ali, meu irmão, vamos orar aqui. Vai não ter que decora, vamos orar aqui, ministrar, sai demônio, tu vai estar livre. Chegar num nível de confiança, porque o crédito da igreja, irmão, lá fora, ele está posto em xeque. Se você ouvir alguém desabafar para você, contar alguma coisa, ore por ele. Não vá sair murmurando, inventando a história dele, contando, difamando, derrubando. Não faça isso. Amém? Nós temos que se ajudar mutuamente. Então, diga para o seu irmão, preste conta da sua vida, do seu casamento, do seu ministério. Amém? Por onde você anda, o que você faz, o que você pensa, preste conta. Se for para o seu marido, para ele, para a sua esposa também. Se for para o seu líder, para ele, mas preste conta. Provérbios 14, versículo 1 e 2 diz que aquele que se isola, insurge, se levanta contra a verdadeira sabedoria e atrai para si queda. Você não pode viver isolado. Você não pode viver aqui sendo neutro no reino de Deus e ser agente secreto do reino. Isso não existe, irmãos. Não estou dizendo para você vir aqui contar para todo mundo, não. Mas você precisa de alguém que ore sobre você, que se importa com você, que fortalece você a oração, que está contigo nas batalhas. Eu disse aqui, não sei se foi ontem ou foi na escola domingo, que eu sinto necessidade. Eu falei, foi na escola, eu acho, não foi na escola, de ter momento de alguém ministrar, de orar, de ter alguém para desabafar, para conversar, para abrir o coração. Mas às vezes a gente fica olhando, é difícil, meu Deus, me ajuda. Eu já fui visitar um líder que ele estava quase morrendo sufocado. Ele disse, não consigo contar para ninguém, que se eu contar todo mundo vai me crucificar e vão achar que eu sou fraco. E eu digo, tu é mesmo, porque forte é o Senhor, e digo fraco que é, mas a Bíblia já diz, diga o fraco, nós somos fracos. Agora é ruim é quando os mais fracos não entendem que eles têm que ajudar e se ajudar uns aos outros. Então o Gezi está vivendo isso, ele não quer prestar conta da vida dele. Outra coisa que você pode fazer para se imunizar, tenha cuidado e aproveite as oportunidades que Deus te dá de arrependimento. Deus sempre dá oportunidade para a gente se arrepender. Eu não vou me estender muito, mas eu trabalhei numa empresa, vou contar isso aqui só para entender. E tinha um irmão lá, pastor, que era uma bênção. O nosso diretor amava aquele rapaz, homem de oração, homem de testemunho, um homem que fazia tudo na íntegra, um homem que não botava um centavo nos relatórios de coisa errada, aumentada, distorcida, tudo, um homem exemplar. E todos admirávamos ele. Só que no setor, todo mundo tinha uma vida melhor do que ele, e ele não. O salário dele não aumentava, ele não tinha um carro bom, ele não tinha condições melhores, ele se aborrecia com aquilo. Só que os outros viviam uma vida melhor porque roubavam, subtraindo coisas da empresa. E ele não. Ele vivia uma vida íntegra. E nós sabíamos disso.
E chegou uma época, a gente estava lá na empresa, e ele disse: agora eu me invoquei. Não vou ser mais o mais pobre aqui não. Quero nem saber. Esse negócio de ser fiel, de não fazer, eu vou roubar também. E ele decidiu roubar, irmãos. E ele pegou uma bolsa bonita daquela carga, né? E jogou dentro algumas coisas lá. E lá vai ele. E a gente estava saindo, tinha uma fila para bater ponto. Quando chegamos lá, irmãos, o anjo Gabriel estava lá. A polícia estava lá. E só ia passar na catraca quem abrisse as bolsas e os pertences, e não podia voltar mais. E nós aqui na frente, ele, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Esse irmão ficou agoniado. E o pastor desesperou. E ele botava a mão, e ele suava, irmão, suava galejado. Ele suava, meu Deus do céu, nunca fiz isso. 20 anos de empresa. E eu vou jogar fora todo o meu testemunho, a minha vida agora. Fulano, vem, abre a bolsa. Se abriu, olhava, tira, não, tá ali, vai embora, olha a benção. E os que roubavam, todos já tinham passado, naquele dia não roubavam. E naquele dia ele resolveu roubar. E ele chamou a gente ali, que era crente, irmão, me ajuda. Eu não posso voltar mais lá agora, que não deixaram voltar para outro setor. Tipo aqui assim, como se fosse um vagão aqui, não tem para onde ir, só tem como sair. E o que eu vou fazer agora aí, irmão? Fala que está apertado, vem no banheiro. Eu disse: mas aí você pedia a bolsa. Eu não posso, eu tenho que levar a bolsa. Ele ficou agoniado, ele com medo de pegar a bolsa. E foi chegando a vez dele, irmão. Esse irmão suava. E ele ficou desesperado, ele orou, meu Deus, a gente orou lá também, Senhor, o que fazer agora? E, gente, como Deus é bom. Quando chegou na vez dele, passou, que o guarda disse, o policial disse: vem você! Cheguei nem andava no lugar. Daí o nosso diretor apareceu. E disse: ele não. Ele pode passar direto. Porque esse rapaz é o nome de Deus. Esse rapaz é incapaz de roubar a empresa. Eu já deixei dinheiro lá, ele não roubou. Eu deixei envelope lá, ele me devolveu. Eu deixei coisas de ouro, valor, ele não me pegou. Pode deixar ele passar direto. Ele, meu Deus do céu. Gente, pastor, quando chegou lá fora, esse irmão tirou a bolsa. Ele chorou, mas chorou e disse: o que eu faço com isso? Devolva, pelo amor de Deus. Como dá um jeito? Amanhã devolve isso. Como Deus dá uma segunda chance? E o nosso diretor disse: eu já deixei coisa de ouro. Ele não levou, ele me devolveu. Pode passar direto. Esse não. Esse eu ponho a mão no fogo. Aí eu guardo, beleza. Diga para o seu irmão: aproveite as oportunidades de arrependimento que Deus lhe dá. Amém? E Ele dá, mas não vai roubar não. Segunda coisa, não. Quinta, aprenda a depender de Deus. Não trabalhe só pelo dinheiro. Amém? O dinheiro é consequência. Se vier amém, se não vier, glória a Deus também. O Davi disse: olha, eu sou velho, já fui novo, mas eu nunca vi o justo, que é, irmãos? Mendigar o pão. 1 Timóteo 5,10, ele disse: olha, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça têm atraído para si condenação. Não foque no dinheiro. Dinheiro é coisa desse mundo, é um pedaço de papel. A Tagna às vezes briga comigo, usa isso daí, se vier mais amém, se não vier também amém. Eu tento não me pegar essas coisas, porque é coisa desse mundo. Nós precisamos, é claro que sim. Não desperdiça dinheiro não, se tiver sobrando aí manda para cá. Mas não se apegue ao dinheiro. Amém? Você manda no dinheiro, não o dinheiro manda em você. E a única coisa que Jesus falou para a gente ter cuidado, e Ele chamou de Deus, é o dinheiro, já viram lá? Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou vai adorar um ou adorar Mamon. Ele colocou o dinheiro na categoria de uma divindade, porque você pode ser um servo do dinheiro, de Mamon. Então cuidado com isso. Amém? Não viva pelo dinheiro. Sexta coisa, viva sempre consciente dos juízos de Deus. Deus é amor, irmãos? É amor ou não é amor? É paz ou não é paz? É bondade ou não é bondade? Mas é juízo. Ontem o apóstolo falou aqui da severidade de Deus. Vocês lembram? Ele falou da severidade de Deus. E aquilo é muito forte. Deus pode julgar a gente. E lá em Tiago diz: olha, mas se o juízo começa pela casa de Deus,
Qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Começa por nós. É Ele quem nos julga. Mas o Salmo 23 diz certamente, versículo 6, que a bondade e a misericórdia me seguirão o quê, irmãos? Essa é a promessa para a gente. Todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia de Deus vai alcançar você. Sétima coisa, faça restituição. O Gezi teve a chance dele. O Eliseu disse: de onde tu vem, Gezi? Era para ele dizer: eu roubei, eu enganei Naamã, eu peguei vestes festivais, eu peguei ouro, prata, bronze, olivais, mudas. E o Eliseu ia dizer: te arrepende, né, Nadim? Te arrepende, infeliz. E ele teria outra chance, mas ele não quis isso, irmãos. Ele quis esconder aquilo, ele quis ocultar aquilo. Faça devolução, restitua aquilo que não lhe pertence, que não é seu. E a última coisa, confie a sua vida na mão de Deus para recomeçar. Se você entender que tem algo na sua vida que precisa ser corrigido, porque a Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou finalizar a ministração dizendo que o pastor A.W. Tozer escreveu um livreto simples chamado 5 votos para obter poder espiritual. 5 votos, um livro simples. E seria muito bom a liderança inteira ler esse livro. E aqui ele diz o primeiro voto: trate seriamente com o pecado. O primeiro voto é esse: não brinque com o pecado, porque o pecado não vai brincar com você. Lembre de Sansão, ele brincou com o pecado e perdeu a sua liderança. O segundo voto é: não seja apegado a nenhum bem material. Não se apegue às coisas dessa terra. Não deixe que o seu coração esteja nas coisas de baixo, mas pense nas coisas do alto, como Paulo ensina lá em Coríntios. Segundo, não receba louvor de ninguém. Não se deixe gabar por alguma coisa ou por alguém. Passe a glória para Deus. Se você fizer uma coisa, diga glória a Deus. Se você tiver um belo resultado aí no trabalho de evangelização, de oração, diga glória a Deus, é o Senhor. É 2 Coríntios 3,5. Não que eu fui capaz por mim mesmo de fazer isso, mas a minha capacidade veio de Deus. Foi Ele que se moveu, foi Ele que me deu a condição para isso. Vem dEle, tudo por meio dEle. Quarto voto, ele diz aqui: não passe adiante nada que possa prejudicar alguém. Não leve adiante nada que você vai ver que vai acabar com a vida ou com a reputação de alguém. Ore por ele, ore por ela, jejue por ele, por ela, peça ajuda espiritual. Mas você não precisa ficar, vou dizer assim, difamando a pessoa, destruindo ela. Amém? E a última coisa que ele fala aqui é: nunca se defenda. Isso é difícil, né, pastor? Ele disse: nunca se defenda. Deus disse: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Quando Miriam se levantou contra Moisés, o que Moisés fez? Ele não se defendeu. Deus tomou a frente da situação e corrigiu ela. Então não se defenda, coloque na mão de Deus, dependa dele, que ele vai a seu tempo exercer a justiça. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero convidar vocês a colocar de pé o Ministério de Louvor para assessorar aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você possa refletir na palavra de Deus, e que a sua geração não seja a geração de Gezi, seja a geração de Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo. Se o Gezi continua, ele receberia a porção que, irmão? Quadruplicada. Se isso continuasse até hoje, que geração que estava? Amém? Mas eu quero que você feche seus olhos agora por um momento. Curve a sua face. Feche seus olhos. E se o Espírito Santo trouxer o seu coração agora, porque ele está dentro de você, ele habita em você, que há alguma coisa dentro de você que precisa ser tratada, alguma compulsão por alguma coisa, lugares secretos que você agasalha aí escondido, desejos que não glorificam a Deus, intenções que não faz parte do propósito de Deus. Alguns de nós podem estar aqui essa noite
e já pode ter pensado em desistir da obra, do chamado da igreja. Se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele ainda tem um propósito contigo. Ele quer te levantar, Ele quer te usar, te capacitar, e Ele conta com você na obra. Faça uma oração agora, você com Ele aí, e se entregue na presença dEle. A Bíblia diz que um coração contrito Deus não desprezará, mas Ele está esperando a contrapartida sua. Você está tendo uma chance de arrependimento. E arrependimento é coisa para crente. Todos os dias nós temos que se arrepender, porque todos os dias nós temos que se purificar, desintoxicar dos pecados desse mundo, da má intenção do nosso coração. Nós precisamos do bálsamo de Gileade sobre a nossa vida. Comece a pedir a Deus que trate com você no seu íntimo, que Ele continue falando contigo. Líderes, pastores que estão aqui, Deus conta com vocês para expandir o reino de Deus nesse tempo tão sombrio, difícil, de desafios que nós temos aí. Não é fácil, mas é possível. Continue colocando a mão no arado, não olhe para trás. O Senhor não prometeu que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E você foi escolhido para fazer parte disso. Continue orando. Quando meu Aleluia. eu e meu orgulho descer comigo e sem me estourar como as águas dos rios, então